Você acreditaria se eu te dissesse que um simples pão com manteiga mudou completamente a vida de um milionário? Não, isso não é um conto de fadas, é real. Anos depois de ter sido ajudado por uma humilde vendedora, ele voltou, não só para agradecê-la, mas para descobrir um amor que ele nunca imaginou viver. E o reencontro deles vai te emocionar. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te mostrar que às vezes um pequeno gesto pode mudar tudo. Vamos nessa! O relógio marcava 18h45 quando Leonardo desceu de seu carro importado, estacionado em frente à antiga lanchonete da Rua das Palmeiras. O céu pintado de tons alaranjados contrastava com a modernidade que o cercava. Carros autônomos passando, vitrines digitais, drones entregando pacotes. Mas aquela lanchonete, simples e antiga, parecia ter congelado no tempo. Era como se tivesse resistido bravamente ao avanço da cidade. E era exatamente isso que ele procurava, um pedaço do passado. Leonardo não era mais o rapaz de chinelo e mochila rasgada que costumava bater ponto ali há 15 anos. Hoje, aos 38, era um empresário renomado do ramo de tecnologia, dono de uma fortuna construída com sacrifício, noites sem dormir e uma visão inovadora de negócios. Porém, apesar de toda a fama e dinheiro, nunca esqueceu da garota de sorriso gentil que lhe ofereceu um café e um pão com manteiga em um dos dias mais difíceis de sua vida. Naquela época, Leonardo era apenas um estagiário mal pago, vindo do interior, lutando para sobreviver na cidade grande. Um dia, faminto e sem um centavo no bolso, decidiu entrar naquela lanchonete apenas para se aquecer. Foi quando ela apareceu, Helena. Cabelos presos em um coque desajeitado, uniforme simples e olhos castanhos cheios de empatia. Sem que ele dissesse nada, ela colocou um prato à sua frente. "Fica tranquilo, está por minha conta hoje", disse, sorrindo. Ele nunca esqueceu daquela gentileza. Desde então, voltava lá de vez em quando para agradecer, mas depois que conseguiu seu primeiro grande contrato e sua vida virou de cabeça para baixo, perdeu completamente o contato com ela e, eventualmente, consigo mesmo. Agora, ali parado diante da porta de vidro riscada, seu coração batia mais forte que em qualquer negociação de milhões. Empurrou a porta devagar. O som familiar do sino tocou. "Boa noite. Em que posso ajudar?" A voz o atingiu como uma flecha. Ela estava lá, um pouco diferente, claro. Os cabelos agora estavam soltos, algumas rugas marcavam os olhos, mas era ela, e o sorriso, o mesmo. "Helena?" Ela o olhou por alguns segundos, tentando reconhecer aquele homem de terno caro. "Leonardo?" Ela murmurou, quase sem acreditar. "Meu Deus, quanto tempo!" Eles se abraçaram como velhos amigos, mas havia algo a mais naquele abraço, uma intensidade esquecida, um calor quase perdido. "Não acredito que você voltou aqui. Olha só para você, está diferente." Leonardo riu, um pouco sem jeito. "E você está igual. Quer dizer, ainda tem aquele olhar que salva o dia das pessoas." Conversaram por horas naquela noite. Helena contou que continuava na lanchonete agora como dona, depois que os antigos proprietários se aposentaram. Contou sobre sua paixão por livros, por fotografia, por observar as pessoas. Leonardo falou sobre o sucesso, as viagens, os prêmios, mas também sobre a solidão de dormir em cobertores de luxo e acordar em camas frias. "Sabe, eu me perdi no meio de tudo isso", ele confessou. "Mas nunca esqueci daquele pão com manteiga." Ela sorriu. "Eu também me lembro daquele dia. Você estava com uma expressão tão abatida. Eu só fiz o que qualquer um faria." "Não, Helena, ninguém fazia. Só você fez." A partir daquele dia, Leonardo passou a visitar a lanchonete com frequência. Às vezes ia cedo, tomava café com ela antes das reuniões. Outras aparecia à noite, cansado, querendo apenas conversar. Os encontros viraram rotina, depois necessidade, e então, inevitavelmente, amor. Mas não era um amor de contos de fadas.
era real. Com dúvidas, com cicatrizes, com medos, ela, acostumada à simplicidade, se assustava com o mundo de Leonardo. Ele, por outro lado, redescobria com ela o valor dos pequenos gestos, uma xícara quente, uma risada boba, um silêncio confortável. Houve discussões, claro. Em um dos dias, após um jantar em um restaurante estrelado, ela o encarou com frustração. Eu não sou uma dessas mulheres que você leva para Paris de fim de semana, Léo. Eu sou daqui, da esquina do pão com manteiga. Ele segurou sua mão com firmeza. E é exatamente por isso que eu me apaixonei por você. O relacionamento evoluiu de forma inesperada. Leonardo propôs que Helena fizesse parte de um projeto social com ele, abrir pequenas cafeterias em comunidades carentes, oferecendo oportunidade de trabalho para jovens, tudo inspirado naquela primeira gentileza dela. Ela topou, e juntos criaram algo que ia muito além de negócios. Era uma missão. Um ano depois do reencontro, Leonardo preparou uma surpresa. Levou Helena ao terraço de um prédio no centro, onde havia preparado um jantar sob as estrelas. Nada extravagante, apenas uma mesa simples, com uma vela no centro e pão com manteiga. Ela riu, emocionada. Você nunca esquece, né? Como esquecer de quem me ensinou o que realmente importa? Naquela noite, ele ajoelhou-se com um pequeno anel de prata. Eu não quero mais viver entre cifras, sem sentido. Eu quero acordar todo dia e ver seu cabelo bagunçado. Quero ouvir suas histórias, sentir seu cheiro de café. Quer casar comigo? Helena chorou e disse sim. Hoje os dois vivem em uma casa com varanda, repleta de plantas e livros. Ele continua empresário, mas agora com horários mais humanos. Ela ainda comanda a lanchonete, agora modernizada, mas sem perder a alma, e coordena os projetos sociais que criaram juntos. E todos os dias, às 7 da manhã, Leonardo senta na mesma mesa de sempre. E ela, com o mesmo sorriso, coloca à sua frente uma xícara de café e um pão com manteiga. A rotina dos dois era simples, mas recheada de significado. Cada manhã começava com pequenos rituais que se tornaram sagrados. O café preparado por ela, o jornal dobrado por ele e aquele silêncio confortável que só existe entre quem se ama de verdade. Às vezes, bastava um olhar para que soubessem o que o outro estava pensando. Era como se os anos de distância tivessem apenas amadurecido o que sempre esteve latente. Com o tempo, o projeto social das cafeterias cresceu. Eles o batizaram de Pão e Alma, uma homenagem àquele gesto tão singelo que havia mudado tudo. Em menos de 2 anos, o projeto já contava com 10 unidades espalhadas pela cidade, todas funcionando como centros de apoio para jovens em situação de vulnerabilidade. Lá, além de aprenderem sobre gastronomia e atendimento, os jovens recebiam acompanhamento psicológico, aulas de autoconhecimento e orientação para o futuro. Helena fazia questão de visitar cada unidade pessoalmente, conhecer os funcionários, ouvir suas histórias. Leonardo, mesmo com sua agenda lotada, também encontrava tempo para estar presente. Não era incomum vê-lo de avental, ajudando na cozinha, ensinando sobre empreendedorismo ou simplesmente sentando-se com os jovens para escutar. Mas nem tudo eram flores. O passado, como um velho fantasma, às vezes batia à porta. Certo dia, Helena recebeu a notícia de que sua mãe, com quem havia rompido relações há anos, estava gravemente doente. Era uma ferida que ela jamais tinha curado, marcada por julgamentos, cobranças e ausências. Leonardo, ao saber da notícia, a incentivou a ir vê-la. Às vezes, a cura começa com o perdão, não para ela, mas para você. Foram juntos. O reencontro foi carregado de tensão, mas também de emoção. A mãe de Helena, agora mais frágil e com os olhos marejados, a abraçou como se quisesse recuperar todos os anos perdidos. Helena chorou nos braços dela como uma criança. E Leonardo, do lado de fora do quarto, entendeu que amor também é dar espaço para as feridas dos outros. Na volta, dentro do carro, Helena segurou sua mão.
Obrigada por me fazer ter coragem de voltar. Ele sorriu sem dizer nada, apenas apertando a mão dela. O casamento foi algo discreto, exatamente como os dois queriam. Nada de grandes festas ou listas intermináveis de convidados. Foi no jardim da casa onde moravam, ao pôr do sol, cercados por amigos, pelos jovens do projeto e pelos funcionários da lanchonete, que agora era uma rede em expansão, mas que continuava com o mesmo espírito familiar. A cerimônia foi marcada por risos e lágrimas. Ao final, Leonardo fez um pequeno discurso. Não sou poeta, mas posso dizer que amar a Helena é como tomar um café fresco numa manhã fria. Te aquece, te acorda, te faz querer começar o dia. Ela me ensinou que não é o luxo que preenche a vida, mas a gentileza. Que o sucesso mais verdadeiro não se mede em zeros na conta, mas em quantas vidas a gente toca. Hoje, mais do que casar com a mulher da minha vida, eu celebro a sorte de ter sido acolhido por ela quando nem eu acreditava em mim. Helena, emocionada, apenas disse: "E eu celebro o homem que voltou, que não esqueceu de onde veio, nem de quem estendeu a mão, que não se perdeu no próprio brilho. Você me achou e eu te reconheci." Os aplausos ecoaram pela noite, e naquela noite, sob o céu estrelado, eles dançaram ao som de uma música antiga que tocava em um rádio portátil, como se o mundo todo tivesse parado para vê-los. Anos se passaram, e a história dos dois virou inspiração para muita gente. Uma jornalista chegou a escrever um livro sobre o casal, chamado Amor com Gosto de Café. Viraram referência em projetos sociais, deram entrevistas, palestras, mas nunca perderam a essência. Todos os domingos, eles faziam questão de abrir a primeira lanchonete da Rua das Palmeiras. Era o dia em que atendiam pessoalmente. Os clientes já sabiam, ali, entre um cappuccino e um sorriso, era possível sentir que o amor ainda morava naquela esquina. E em uma moldura pendurada na parede, bem acima do balcão, havia uma foto antiga de Leonardo e Helena, tirada anos atrás, no reencontro. A legenda, escrita à mão, dizia: "Foi só um café, mas mudou tudo." E assim, o milionário que um dia entrou faminto em uma lanchonete saiu anos depois com algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Um amor verdadeiro, construído na base da gratidão, da parceria e da simplicidade. Helena não apenas alimentou Leonardo naquele dia difícil, ela reacendeu a humanidade nele e juntos criaram uma história que inspirou milhares de pessoas. Eles entenderam que os momentos mais valiosos da vida não estão nas conquistas grandiosas, mas nos gestos pequenos, como um café quente, um sorriso sincero ou um pão com manteiga oferecido no momento certo. E aí, o que você faria se reencontrasse alguém que te ajudou no passado? Se essa história tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que a gente traz por aqui. Obrigado por assistir e lembre-se, o amor sempre encontra um caminho.